Nesse vídeo você vai conseguir aprender programação orientada a objeto em um tempo bastante curto. Fala galera, beleza? Espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando a base para você estudar programação orientada a objetos na linguagem Java. Então esse aqui vai ser um vídeo bem rápido, um vídeo bem introdutório, o qual vai mostrar as principais ideias da programação orientada a objeto, visto que eu trouxe um vídeo há alguns dias referente à linguagem Java, trazendo algumas coisas, alguns conceitos. Então resolvi trazer aqui um vídeo falando sobre programação orientada a objetos, beleza? Então, programação orientada a objetos, ela é um paradigma da programação, onde a gente utilizava o paradigma da linguagem estruturada, só que nesse novo paradigma a gente usa classes e objetos para organizar nosso código. E existem várias vantagens, como por exemplo, a manutenabilidade. Por exemplo, a gente consegue realizar manutenções de maneira mais fácil, consegue entender um código, a gente não precisa deixar tudo em um código só, uma linha só, a gente pode subdividir em várias partes. Enfim, tem várias coisas que a gente pode fazer, porém, nesse vídeo aqui eu não vou focar apenas em teoria, eu vou mostrar na prática mesmo, que é o que as pessoas querem, tá? Então, para se criar uma classe, eu vou utilizar o IntelliJ, tá? Nos vídeos eu utilizava o VS Code, mas aqui eu vou utilizar o IntelliJ, que é outro ambiente de desenvolvimento para a gente poder programar em Java, Kotlin, entre outras linguagens. A gente vai criar aqui agora uma classe, tá? E classe, vamos chamar essa classe aqui de pessoa, tá? Então, pessoa. O que seria exatamente uma classe? Uma classe seria para a gente, seria um molde para a gente poder criar objetos. É como se, por exemplo, a gente tivesse uma forma, tá? A gente tem uma forma e com a forma a gente cria vários bolos. Cada um desses bolos seriam os objetos que vêm, né? Que vem dessa classe, que vem no caso da forma, né? Se possui a mesma forma, mesma origem, né? Então, aqui a gente vai criar uma classe chamada pessoa. Dentro de classe existem atributos e métodos, tá? Então, os atributos serão representados por variáveis e os métodos serão representados por comportamentos na vida real. Então, por exemplo, uma pessoa, pessoal, quero que vocês imaginem, uma pessoa, ela pode falar, ela possui um nome, ela tem uma idade, ela tem um sexo, ela tem uma altura, e a gente consegue extrair todos esses dados, todas essas informações de uma pessoa para o nosso código. Isso aí que a gente está fazendo se trata de um pilar da programação orientada a objeto, que são 4. Eu vou falar dos 4 nesse vídeo, que é abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo. O que seria abstração? Seria a gente pegar um objeto da vida real e tentar desse objeto extrair os principais comportamentos e as principais características, sem precisar focar especificamente em detalhes específicos da pessoa, como por exemplo, sei lá, seu tipo sanguíneo, ou quantas células ela possui no corpo, tipo, isso não importa, entendeu? O que importa mesmo é as principais características, como por exemplo, nome, idade, altura, sexo, entre outras coisas. Tá? Então vamos criar, por exemplo, os nossos atributos, as características de uma pessoa. Então o que a pessoa ela tem? A pessoa, ela pode ter um nome. A pessoa, ela pode ter uma idade. A pessoa, ela pode ter uma altura específica, tá? Essa pessoa, ela pode ter uma altura e ela pode possuir um sexo, né? Sexo, tá? Pode possuir um sexo, beleza? E a nossa pessoa ela pode ter comportamentos específicos. Então, vamos criar comportamentos aqui para essa pessoa. Vamos, por exemplo, criar um comportamento aqui de falar. Então, falar. Falar aqui. E vou botar aqui. Oi, meu nome é... Aí, botar aqui nome, né? Passar um nome aqui como parâmetro. Beleza. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui 4 atributos dessa pessoa, né? Seria o nome, a sua idade, sua altura e o seu sexo. E aqui a gente pode atribuir um comportamento para essa pessoa. Que comportamento é esse? É a pessoa falar, né? Toda pessoa, né? Pelo menos assim, se ela não tiver nenhum problema de fala em específico, mas toda pessoa, por padrão, por convenção, ela fala, né? Eu tô falando, eu sou uma pessoa, então eu tô falando aqui com você. Então toda pessoa, né? Se ela não tiver nenhuma deficiência, ela fala.
E eu estou atribuindo esse comportamento aqui para essa pessoa. E como que a gente faz para criar uma pessoa, né? Isso é até meio estranho. Vamos aqui criar uma nova classe chamada main. E em main nós vamos criar um método para iniciar o nosso aplicativo Java. E o que nós vamos fazer? Nós vamos criar um objeto. Um objeto seria a instância de uma classe. Então nós vamos pegar essa classe e vamos criar, a partir dessa classe, uma pessoa. Então vamos aqui, ó, vou colocar aqui pessoa. E aqui nessa pessoa eu posso colocar, por exemplo, qualquer coisa. Posso botar, por exemplo, pessoa 1 é igual a new pessoa, tá? New pessoa. Então eu criei um objeto pessoa 1 que vem da classe pessoa. Então eu posso botar aqui, ó, pessoa1.nome e atribuir um nome para essa pessoa. Então o nome dela pode ser, por exemplo, Fernando. Vou atribuir aqui o nome Fernando, certo? Pessoa 1, idade, né? A idade de Fernando será qual? Será, por exemplo, 24 anos. Eu quero que Fernando tenha 24 anos. Pessoa 1, ponto, a altura de Fernando. Fernando terá quanto? Vai ter 1,70 de altura, beleza? Vou colocar aqui 1,70. E pessoa 1, ponto, o sexo, né? Vou colocar aqui masculino. Então, tá aqui masculino, tá? Então, eu atribuí aqui características para essa pessoa 1. Eu atribuí que essa pessoa 1 ela vai ter o nome de Fernando, essa pessoa 1 terá a idade de 24, a pessoa 1 terá a altura de 1,70 e a pessoa 1 terá o sexo masculino. Então, a gente pode também chamar os comportamentos. Então, eu vou botar aqui, ó, pessoa 1, ponto. E aqui, ó, eu posso chamar esse método aqui falar. Então, o que acontece? Quando a gente chama esse método falar, ele é para aparecer: oi, meu nome é Fernando. Então, vamos rodar aqui o nosso aplicativo. Olha só, foi mostrado: oi, meu nome é Fernando. E aqui você pode criar várias outras pessoas. Então, eu vou criar aqui uma outra pessoa, pessoa 2 aqui, e vou atribuir aqui a essa pessoa novos comportamentos. Aqui, eu vou colocar aqui 2, não, perdão aqui, droga. Eu coloquei aqui, apertei errado. 2. Droga, é pra ser 2. Eu tô apertando 3. Não sei por que eu tô apertando 3 aqui. Mas aqui, ó. Pessoa 2 vai ter, por exemplo, Maria. Tá? Vou trocar aqui o sexo feminino. E vou botar aqui 1,62 de altura, por exemplo. E eu vou botar pra pessoa 2 falar. Certo? Então, vai mostrar que oi, meu nome é Fernando, e aqui, oi, meu nome é Maria, beleza? Então, aqui a gente pode criar a quantidade de objetos que a gente quiser, tá? Isso aqui é o básico de orientação a objetos, tá? Você criar classes e instanciar classes para poder criar objetos a partir dessa classe, beleza? Então, isso aqui seria a abstração, seria a gente abstrair características e comportamentos de um objeto da vida real e trazer isso para o código, beleza? Então, é basicamente isso. Agora, pessoal, eu quero falar agora sobre o encapsulamento. O encapsulamento seria a gente atribuir visibilidade a diferentes atributos. Por exemplo, a forma como a gente está fazendo aqui não seria uma forma muito útil, seria uma forma legal da gente acessar esses atributos diretamente aqui dessa classe. O ideal, mais seguro, seria a gente poder, através de um método, acessar todos esses atributos. E o encapsulamento seria, ele faz isso, ele encapsula todos esses dados, todas essas características, né, para que a gente não acesse diretamente esses dados. Ficou meio confuso, mas eu vou explicar para vocês. Eu vou deletar tudo isso aqui e vou voltar aqui para minha classe aqui pessoa, tá? Existem 4 atributos de visibilidade. Existe o private, o public, o protect e o default, tá? O default, ele já vem por padrão em todo atributo e todo método. Ele não aparece aqui, mas é basicamente default. Agora eu vou criar, por exemplo, o public. O public, ó, você tá vendo aqui, ó, que ele já vem. O public, ele pode ser acessado em todas as classes, todos os pacotes, enfim. Só que como a gente quer que esses dados eles sejam acessados apenas dentro dessa classe aqui, eu vou colocar privado, tá? Seria private, tá? Esses dados eu estou dizendo assim. Agora esses dados de nome,
idade, altura, sexo, todas essas coisas serão privados, tá? Serão privados. E quando um atributo ele é privado, só quem pode alterar esses dados será a própria classe, ou seja, a própria classe pessoa só consegue alterar esses atributos. Mas então como que a gente vai alterar nessa classe aqui, se só quem pode alterar é nessa classe aqui, entende? Então, para a gente poder fazer isso, a gente vai utilizar métodos chamados getters e setters, tá? Métodos gets e setters. Seria métodos de modificar e de chamar os dados. Então, eu vou botar aqui, ó, generate getters and setters e vou gerar aqui todos esses métodos, tá? Então, eu consegui, ó, gerar os getters e setters, tá? Olha só, então aqui, ó, get sexo, altura, idade, certo? Então, uma coisa também que é interessante é a gente criar um construtor. Por padrão, o construtor ele vem default. Então, a gente coloca aqui public, pessoa e passa todos esses dados aqui, ó. String nome, int idade, double altura e string sexo, tá? E a gente faz o seguinte: this.nome é igual a nome. Por que a gente tem que fazer isso? O this ele vai diferenciar nome de atributo para nome de parâmetro. Então eu estou dizendo aqui, ó, o nome, que aqui seria um parâmetro, ele vai, no caso, o nome, que aqui seria a variável, vai ser igual a nome, que é esse parâmetro. E a gente faz isso com todos os dados. Então idade igual a idade, vou botar aqui, this.altura igual a altura e this.sexo igual a sexo, tá? Sexo, tá? Então a gente vai fazer isso aqui. Isso aqui é uma boa prática, isso aqui é algo muito útil da gente poder fazer aqui nos nossos códigos de programação orientada a objeto. Então eu vou fazer de novo aquele negócio, pessoa, P1 igual a new pessoa, e agora vai dar um erro. Por quê? Porque quando a gente cria uma pessoa, a gente vai, assim, eu vou falar nesse sentido, quando a gente criar um objeto do tipo pessoa, eu não vou atribuir depois o nome, a idade, o sexo dessa pessoa já depois de ter criado, não. Eu quero assim, no momento que eu criar, eu já quero definir logo de cara qual é o nome, qual é a altura, qual é a idade, qual é o sexo, e assim por diante. Então, olha só, vou botar aqui o nome, ó, Fernando, fazer aquele mesmo exemplo lá. A idade dele é 24, a altura é 1,70, né? Como eu tinha colocado, 1,70. E o sexo masculino. Sexo masculino, tá? Tá dando um erro aqui, eu quero saber qual é o erro. This.sexo igual a sexo, tá? Acho que eu esqueci uma vírgula aqui, exatamente. Tá. Então, a gente pode, por exemplo, chamar o nome, ó. Então, pode, por exemplo, get nome, né? E a gente pode ver, por exemplo, qual é o nome dessa pessoa 1. Ó. Então a gente usa aqui um print, a gente bota p1.getNome e a gente vai conseguir ver qual é o nome dessa pessoa. Então vamos colocar aqui, olha, só para a gente ver, Fernando. E a gente pode fazer isso com qualquer dado, como por exemplo a altura. Então p1.altura, get a altura, tá? Get é para pegar e set é para alterar. Então get a altura, olha só. 1.7, né, que é 1,70 porque ele desconsidera aqui o zero, que é a mesma coisa, tá? Não tem nada de errado aqui não, beleza? Então, galera, esse aqui é basicamente outro pilar que é o encapsulamento, tá? O encapsulamento. E agora nós vamos para herança, tá? O que seria a herança? Digamos que eu queira aqui criar uma nova classe chamada professor, né? Professor. Pessoal, todo mundo vai concordar aqui que o professor, ele é uma pessoa, né? Ele não é um bicho, ele não é um animal, ele não é nada desse tipo, não. O professor, ele é uma pessoa, assim como um funcionário, assim como um policial, assim como um estudante, assim como um presidente, tá? Então, assim, ele é basicamente uma pessoa. E para a gente poder fazer, a gente não precisar, por exemplo, criar tudo de novo aqui, ó. Nome, idade, altura, sexo, a gente vai fazer com que essa classe professor, ela herde
os métodos e atributos dessa classe aqui pessoa. E para a gente fazer isso, a gente usa o extends e bota aqui o nome da classe pessoa. E aqui vai dar um erro agora, porque eu preciso criar aqui um construtor. Eu vou ter que precisar criar um construtor aqui para a pessoa que ele receba todos esses atributos aqui. Então eu vou botar aqui public professor e vou passar aqui alguns parâmetros, como por exemplo, vou passar aqui, ó, esses mesmos parâmetros, tá? Esses mesmos parâmetros. E vou botar aqui super e já vou passar aqui, ó, nome. Eu já até coloco aqui, ó, já de cara, ó. Então eu preciso passar todos esses parâmetros, tá, nessa classe. E aqui a gente pode criar, por exemplo, outros atributos, como por exemplo private. Eu já estou utilizando já encapsulamento, tá? A gente utiliza tudo de uma vez. E int identificador, tá? Identificador, por exemplo. Identificador, né? E a gente pode passar aqui, ó, int identificador. E pode passar aqui, olha só, depois, ó, this.identificador é igual a identificador, tá? E vamos criar aqui os métodos getters e setters agora. Vou criar aqui o generate, get and setter. Então, como só tem um atributo, vai ser bem de boa criar aqui os getters and setters, tá? E aqui a gente já tem aqui o professor, tá? A gente já tem a classe professor. E vamos criar aqui então nosso professor, tá? Então eu vou botar aqui, ó, professor 1 é igual a, vou botar aqui só um professor, né? Igual a new professor. E aqui a gente tem que botar os dados, né? Então vamos colocar aqui, por exemplo, alguns dados, tá? Eu vou botar aqui girafales, tá? Referência aí a chaves. A idade dele, eu não sei quando a idade do professor Girafales, não me lembro, faz muito tempo que eu não assisto. Altura, o Girafales era alguém bem alto, né? Acho que ele tinha uns 1,96 de altura, ele era alguém bem alto. Sexo, né? Masculino, né? E o identificador dele, né? Vamos botar aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? O identificador. E a gente pode, né? Criou aqui, 40 aqui seria um dado em inteiro e não em string, tá? E aqui a gente pode, por exemplo, ó, professor.get nome, professor.get. Você vê, ó, todos os métodos que era de pessoa vieram para cá. Então, ó, idade, sexo, altura, e a gente pode botar aqui get identificador também, tá? E pode passar isso tudo aqui dentro de um system.out.println para a gente poder visualizar melhor os nossos dados. Então, vou botar aqui, ó. A gente pode apagar esse ponto e vírgula aqui. Ó, então, vou botar aqui, olha só, aqui dentro, e a gente vai executar aqui para ver como funcionou, né? Isso aqui era o do anterior, né, de Fernando. E aqui, ó, girafales, e aqui eu mostrei o identificador dele, tá? Então, que os dados estão funcionando. E agora, nós vamos agora para o último pilar, que é o polimorfismo, né? O polimorfismo, ele basicamente se trata de a gente pegar um método e sobrescrever ele, e basicamente sobrescrever ele, né? Então, digamos que eu, por exemplo, eu tenha um método aqui, por exemplo, public void falar. Então eu tenho aqui um método. Existe existe dois tipos de polimorfismo, que é o de sobrescrita e o sobrecarga. Esse aqui de sobrescrita, eu posso sobrescrever um método, mas eu vou utilizar o de sobrecarga aqui. Então eu posso, por exemplo, falar aqui, um exemplo. Eu posso criar um outro método que seria de falar também. Por exemplo, não sei se, por exemplo, deveria ser assim em específico, tá? Mas eu posso, por exemplo, passar aqui um parâmetro. Seria, sei lá, teste. É exatamente isso, tá? E eu posso passar aqui, olha só, teste. Então aqui seria basicamente o polimorfismo de sobrecarga. Eu estou criando o mesmo método, tá? Com o mesmo nome. Só que aqui eu posso passar, por exemplo, parâmetro
ou não um parâmetro, tá? E existe também o de sobrescrita, que seria sobrescrever um método. Então, para sobrescrever um método, eu uso o override, ou seria override, e eu passaria aqui um método, né? Seria o public, seria public void falar, por exemplo, falar, e que eu poderia, por exemplo, passar um outro método específico. A gente utilizaria aqui o override, tá? Então a gente utilizaria esse aqui, o override, e a gente poderia sobrescrever esse método, beleza? Então, basicamente, esse foi o vídeo, tá? Foi um vídeo bem rápido, eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido sobre programação orientada a objeto. Deixa o like, se inscreva, e é isso, valeu!